Olá, estamos aqui na Semana de Fígado do Rio de Janeiro. Eu, a doutora Maria Chiara, uma querida, e o professor Cansado, um grande amigo, para falar de um assunto que é ceruloplasmina pouco baixa. Como interpretar e manejar? Bom, a ceruloplasmina é uma glicoproteína sintetizada no fígado, transportadora do cobre, né? Cada molécula de ceruloplasmina ela contém 6 átomos de cobre. Por outro lado, a doença de Wilson, que é uma doença rara, autossômica, recessiva, decorrente de uma mutação no gene ATP7B, que vai levar a uma diminuição da excreção de cobre na bile, com consequente acúmulo de cobre no fígado, no cérebro, nos rins. E os guidelines americanos, eles recomendam uma triagem para a doença de Wilson em indivíduos entre 3 a 55 anos com anormalidades hepáticas sem etiologia, com alterações neurológicas e ou psiquiátricas inexplicáveis. E dentro dessa triagem, como a doença de Wilson, ela cursa com uma diminuição da ceruloplasmina, né? O primeiro passo na triagem para a doença de Wilson é a dosagem da ceruloplasmina sérica, já que 85 a 90% dos pacientes com doença de Wilson têm baixos níveis de ceruloplasmina. Então, a primeira pergunta é: quais são os níveis normais de ceruloplasmina? Que valores de ceruloplasmina são considerados pouco baixos? E que valores estão comumente associados à doença de Wilson? Eu pergunto para você, Chiara. Então, Elze, a ceruloplasmina, na maioria dos testes, os níveis considerados normais são acima de 20 miligramas por decilitro. Então, isso pode ter uma variabilidade de acordo com a metodologia utilizada. Esse termo de ceruloplasmina pouco baixa, se a gente fizer referência aos scores que pontuam para a doença de Wilson, a gente colocaria aí um valor entre 10 a 20 miligramas por decilitro, como aquele valor que pode estar relacionada à doença de Wilson, mas que a gente também precisa excluir outras causas possíveis. Então, se a gente pensa na doença de Wilson propriamente dito, normalmente esses pacientes têm valores abaixo de 10 de ceruloplasmina e o valor acima de 5 é bastante específico para a gente fazer o diagnóstico. Então, acho que essa seria a principal interpretação relacionada aos valores. Muito bom. Então, eu vou apresentar um caso, rapidamente, de um paciente que iniciou alterações de enzimas hepáticas aos 11 anos de idade, né? E com predomínio de ALT, 140, com 77 de AST, outros exames normais, e que apresentava uma ceruloplasmina de 13. Ou seja, dentro do nosso conceito de pouco baixa, de 10 a 20. Eu pergunto para o professor Cansado: é possível realizar o diagnóstico da doença de Wilson com base apenas nos valores da ceruloplasmina? Qual a melhor técnica para avaliação da ceruloplasmina? E que outros elementos diagnósticos devem ser considerados no diagnóstico da doença de Wilson? Bom, apenas só com a ceruloplasmina não, né? A ceruloplasmina, na verdade, ela não tem, ela está baixa na doença de Wilson, mas ela não é a causa da doença de Wilson. O defeito da ceruloplasmina ela está baixa porque a TPase, que incorpora o cobre na molécula de ceruloplasmina, esses 6 átomos que você disse, ela que é o problema, né? Ela que é deficiente. Então a ceruloplasmina sem o cobre ela é muito instável, ela é destruída, né? Então ceruloplasmina baixa não dá para pensar. Agora, se o paciente tem história familiar, um paciente tem o Wilson, o irmão dele chega com uma ceruloplasmina abaixo de 5, aí é outra coisa. Eu não preciso do guideline, né? É outra coisa, né? Agora, a técnica que você diz, qual a melhor técnica? Aqui o que nós usamos, o critério do PCDT do Brasil, Leipzig, ele sugere que seja por nefilometria, que esse valor abaixo de 10, né? Mas assim, ele não é muito bom não, porque ele dosa também um pouco da apoceruloplasmina, que é a proteína como ela é produzida sem o cobre. Então quando você faz os cálculos de cobre livre no sangue, você às vezes tem um valor negativo. Então existe a forma enzimática, a nefilometria é uma forma imunológica. Uhum. Né? A forma enzimática você dosa
a ceruloplasmina que tem cobre. Então, ela é melhor. E os níveis são mais baixos, abaixo de 15. Então, você precisa de saber qual que é a técnica que foi feita, né? Às vezes o pouco baixa, é por isso. É. Pode ser Ela poderia estar Ela poderia superestimada. estar um pouco mais baixa. superestimada, né? Então, o que você tem que demonstrar para o paciente que tem doença de Wilson, tem sobrecarga de cobre. Você tem que chegar, a ceruloplasmina é baixa, ele tem cobre aumentado, então a gente parte do cobre, o cobre no sangue ele está baixo, mas assim, é um cobre alto. Se ele tá com, o normal é acima de 70, né, de 70 a 150, mas se ele está com 40, ele está baixo, mas não está, é porque é o livre que está aumentado, né? Então ele tá aumentado, então porque ele não está ligado à ceruloplasmina. Então ele é um cobre livre alto, né? Um cobre urinário alto, um cobre no tecido alto. Então eu tenho que demonstrar que o cobre está alto. Uma forma fácil, quando tem quadro neurológico, é o anel de Kaiser-Fleischer, que é um depósito de cobre. Então são esses recursos que nós utilizamos. E que, na verdade, se você tem a ceruloplasmina abaixo de 20, com a presença do anel, a gente já consegue definir o diagnóstico, né? Exato. Pouco provável que seja uma outra doença, né? Porque a gente sempre fica na dúvida, será que o Wilson pode ter uma ceruloplasmina pouco baixa? Que a gente sabe que normalmente é muito baixa, né? E será que toda ceruloplasmina baixa é o Wilson? Bom, muito bom. Bom, o que esse paciente tinha, então? Além da ceruloplasmina baixa, né? Ele tinha uma história familiar importante de uma irmã falecida aos 19 anos com insuficiência hepática fulminante, apesar de não contar como um critério, né? Mas é uma história muito importante. E o cobre urinário de 184. Então, aqui, ó, ele já fecharia 3 pontos, né? Normalmente, acima de 4, a gente já consideraria um diagnóstico. O anel de Kaiser-Fleischer foi ausente. E eu pergunto, podemos fechar o diagnóstico de doença de Wilson? Qual seria o próximo passo, então? O fato de não ter a presença do anel é esperado nesse caso porque é um paciente jovem com uma manifestação predominantemente hepática. Então, a gente vai ter o anel aí em metade, só a 60%. Então, a gente não conta com esse achado, né, para fazer o diagnóstico. O fato do paciente ter história familiar, uma ceruloplasmina pouco aumentada, tem um cobre urinário aumentado, sugere muito. Mas eu ainda complementaria essa avaliação com dois exames principais. Ou a gente iria para a biópsia hepática, que a gente pode avaliar o padrão histológico, pedir colorações específicas como rodanina ou orceína, idealmente fazer a quantificação do cobre no tecido hepático e a pesquisa da mutação do gene ATP7B seria importante aí nesse sentido. O que você acha, Eduardo? Na verdade, eu acho que esse doente tem Wilson, né? Essa história de uma insuficiência hepática aguda grave em um adolescente do sexo feminino, isso é Wilson. Por que será que não tem história familiar no score, né? Não tem. É porque fica muito, às vezes, um valor meio subjetivo, né? Então você não consegue provar isso. É verdade, né? É verdade. Então, mas assim, esse paciente tem doença de Wilson. Agora, ele com 3 pontos, infelizmente, o PCDT do Brasil, na hora que ele vai apresentar a receita, eles vão querer que você preencha a medicação. Então, no caso, o certo seria fazer a mutação, um teste genético, porque não é um exame invasivo. Mas, infelizmente, nós não temos disponível comercialmente, né? Então, é um teste relativamente caro para a maioria da população. Então, acaba que, às vezes, fazendo a biópsia, e o problema é que a biópsia nem sempre documenta a rodanina. Não. E a gente não tem, no Brasil, dosagem de cobre no tecido. É difícil. Isso. Você tem que pedir em algum lugar, geralmente em ciências básicas, na química, para dosar o cobre no tecido. Verdade. Né? Comercialmente não tem. Esse paciente é um paciente do SUS, né, do ambulatório da Unifesp, da Escola Paulista, e a gente foi solicitado biópsia hepática. Aqui só comentando sobre os critérios, né, que nós já falamos, então ele teria 3 pontos, né, no score. Então é um diagnóstico possível. E foi feito a biópsia hepática e realmente ele tinha rodanina. Então, fechando o total de 4 pontos, diagnóstico fechado de doença de Wilson.
Só aqui fazendo um parêntese, que não é sempre que a gente consegue documentar a rodanina sim. positiva, né? Até porque o cobre não se deposita de forma uma distribuição homogênea. mais Muito bom, heterogênea, isso né? mesmo. Então, às vezes o doente tem doença de Wilson, mas a gente não encontra a rodanina positiva. Muito bem lembrado, isso mesmo. Bom, o segundo caso, um paciente de 45 anos, que também foi encaminhado por elevação de enzimas hepáticas, mas já era uma hipótese diagnóstica de uma hepatopatia esclarecida. Um paciente que tinha ainda uma gama GT um pouquinho elevada, tá? E tinha uma plaquetopenia. Então aqui a gente já abre os olhos, né, para pensar, poxa, provavelmente é um doente já Mais crônico. um hepatopata crônico, né? E vinha com uma ceruloplasmina de 12. No exame físico, tinha uma maciçez do espaço de Trauber, né? Como antecedente, ele tinha uma gastroplastia redutora há 20 anos, um ultrassom de abdômen com sinais de hepatopatia crônica, uma endoscopia digestiva alta com varizes, né? Mas o cobre urinário desse paciente foi de 20, né? Então, e ele não tinha o anel, porque foi feita essa investigação, aí tem o lado do laboratório, né? Às vezes demora o resultado, não é uma coisa muito rápida, às vezes você consegue pesquisar o anel, às vezes é mais rápido, porque a gente podia pensar, pesquisa o que passo, né? Será que eu posso fazer junto? Peço o cobre, peço o anel? Então, e esse paciente pode ter doença de Wilson? Existem outras condições que podem cursar com redução dos níveis de ceruloplasmina, né? E existem condições que podem aumentar ou superestimar esses níveis baixos de ceruloplasmina, professor? Bom, esse doente aí é um caso mais difícil, né? Mas ele tem uma história anterior de uma cirurgia, uma gastroplastia redutora, né? Uma cirurgia bariátrica, que é a causa, eu acredito, mais comum de deficiência de cobre, né? Então, esse doente deve ter uma deficiência de cobre, da absorção do cobre, é uma complicação da cirurgia bariátrica, né? Dá um quadro de neuropatia periférica, né? As causas mais comuns de deficiência de cobre é o uso crônico de zinco, que diminui a absorção de cobre, e cirurgia bariátrica. Então eu acho que eu caminharia mais desse lado, mas como ele é um cirrótico, que pode ter sido por um NASH, por uma doença gordurosa não alcoólica, esse doente precisa de uma investigação um pouco maior para dizer que ele não tem, né? Uma vez que, se for um Wilson, muda, mas assim, como eu falei, é diferente do outro caso, ele tem cobre urinário é um normal, porque não tem cobre urinário baixo, mas ele é bem normal, né? Então você tem que demonstrar que ele tem uma sobrecarga de cobre, né? Em algum local, né? Ou então partir para uma pesquisa de genética, né? Esse é um caso mais difícil. Mas o senhor pediria? Pararia a investigação aqui. Esse cobre muito baixo, com uma gastroplastia redutora, né? A chance de qualquer forma, ele baixo. tem evidências de hepatopatia já em fase de cirrose, ele já tem varizes de esôfago. Seria pouco provável, né? Porque esse cobre urinário é muito baixo. Mas se houvesse disponibilidade, eu faria. Eu faço normalmente, embora seja um exame que mais padronizado em criança, eu faria o desafio penicilamina, que seria uma forma de mostrar que ele não tem um cobre em excesso. Se eu fizesse e viesse um cobre entre 200 e 500, por exemplo, é o que acontece no heterozigoto, entendeu? Então era uma outra forma de eu mostrar que ele não tem excesso de cobre, né? Mas assim, eu acho que o Wilson é uma doença que você não pode deixar de diagnosticar, né? Você tem que correr atrás. Se eu tivesse valores de ceruloplasmina antes da cirurgia, né? aí eu poderia dizer, olha, realmente é cobre dele. A gente tem o antes e o depois, né? Essa ceruloplasmina é por deficiência de cobre, né? As outras perguntas ali, nós respondemos todas. Condições que podem aumentar, sim, né? Você, por exemplo, mulheres na gravidez, mulheres que usam estrógeno, isso é interessante que no passado, quando não sabia o tratamento de Wilson, chegaram a tratar a doença de Wilson dando estrógeno, para aumentar a ceruloplasmina, na expectativa que a doença fosse a ceruloplasmina baixa, e não é, né? Uma situação que é importante, que a gente não tem a dimensão que é isso, para explicar a ceruloplasmina baixa, é a mutação do gene da ceruloplasmina, né? O heterozigoto. A ceruloplasminemia
você pode confundir a ceruloplasminemia com uma doença de Wilson, né? Mas assim, não dá uma sobrecarga de cobre, dá uma sobrecarga de ferro. A deficiência de ceruloplasmina é o contrário, é uma deficiência de ferro. E só para chamar a atenção que ela é uma proteína de fase aguda, então pode estar falsamente superestimada, e qualquer outra condição que altere a absorção, enteropatia perdedora de proteína, um paciente com síndrome nefrótica, é uma causa de ceruloplasmina baixa. Muito bom. Esse caso, só para ilustrar, né, rapidamente, um paciente que tinha um antecedente de um pai falecido com doença de Wilson, 23 anos, com uma ceruloplasmina de 17, né, é um paciente do ambulatório que a Chiara acompanhou, né, também não tinha um anel de Kaiser-Flash, mas ele foi feita a pesquisa da mutação, foi feita biópsia hepática, ele tinha 230 aqui, ó, que é acima de 250, né, que a gente... Então, acho que com uma história familiar tão importante, né, uma biópsia com 230, se você tivesse 100, a 230 é quase 250, será que esse paciente pode ter Wilson? Não. Foi feito sequenciamento, e aí ele tem uma mutação em heterozigose. Mostrando, então, uma outra condição muito comum, que é aquele paciente heterozigoto que pode ter uma ceruloplasmina subnormal e não vai apresentar a doença. Lembrando que essa mutação é a mais comum no Brasil. A 1135Q, diferente da Europa, que é outra mutação, né? A H1069D. Muito bom. Perfeito. Então, nossas mensagens são: o intervalo de referência da concentração da ceruloplasmina é entre 20 e 40. Uma concentração abaixo de 20 foi considerada como um corte diagnóstico convencional para a doença de Wilson. O nível sérico menor que 14 é mais específico para o diagnóstico do que 20. Valor preditivo positivo de 100% para menor que 14 e 48% para menor que 20. Mas a ceruloplasmina menor que 5, que é altamente preditiva de doença de Wilson. Níveis subnormais, 10 a 20, nossa ceruloplasmina, pouco baixa, devem ser avaliados de forma mais aprofundada, pois esses níveis podem ser encontrados em heterozigotos simples, exemplificado pelo caso da Chiara. E níveis normais de ceruloplasmina não excluem o diagnóstico de Wilson, né? Gravidez, uso de anticoncepcional, inflamação aguda podem elevar os níveis de ceruloplasmina. Uma ceruloplasmina baixa pode ocorrer em situações como enteropatias perdedoras de proteínas, doença hepática crônica grave, deficiência de cobre após cirurgia gástrica ou bariátrica, como no nosso exemplo, ou por ingesta crônica de zinco, como foi falado pelo professor Cansado, ou ainda mutações do gene da ceruloplasmina. Então, é isso. Agradeço o convite por participar. Obrigada pela parceria. Obrigada. Falou. Um abraço.